Oi, oi, boa noite. Agora vai. Agora. Não, peraí, você já combinando errado. Boa noite, pessoal. Tive um probleminha técnico aqui. Perfeito. Ótimo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Já temos 11 pessoas na live. Agora acho que vai. Gabi, agora sim? Finalmente eu consegui aqui. Tudo bem? Você tá me escutando bem? Oi? Tá bem? Você tá me escutando bem? Eu não tô te escutando muito bem. Eu não sei se o pessoal tá. Vocês estão escutando a gente, pessoal? Só coloca um sim, só pra gente saber se tá tudo legal. Porque eu escuto muito baixo, Gabi. Tô escutando bem baixo. Olha lá, o som da Gabi tá baixo, da Gabi tá ruim. Tá todo mundo falando. Talvez foi internet, não sei. Não? Não, a internet não é, porque senão não seria só o som, né? Seria o vídeo também. Vamos esperar um pouquinho. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Tá, você vai pegar um fone. Bom, gente, boa noite para quem está entrando. Estou muito feliz de estar aqui nessa live hoje, é a quarta live da série mensal nossa aqui do BPI. E é muito legal, né? A gente está podendo compartilhar informação e aprendizado, né? De tudo que a gente conseguiu coletar, né? De aprendizado ao longo dos últimos anos, né? Então, assim, eu fico muito feliz de estar podendo compartilhando com vocês. A gente vai falar aqui de o impacto dos alimentos nos processos inflamatórios, nas condições psiquiátricas e do desenvolvimento. Pronto, acho que agora vai, hein? Ai, agora sim, Gabi, agora eu te ouço. Agora me escuta. Agora, Agora eu é que agora tô sim, agora eu te lutando escuto aqui que otimamente. a tia não se dá muito bem com esses negócios de live, mas a gente consegue. Tá Pronto, deixa eu ver se ótimo. vai. Foi sim, agora Agora foi. é porque o meu suporte agora aqui, não sei, mas eu vou ficar meio tortinha e vai dar certo. Pronto, foi. Tá ótimo. E Ok, aí, agora tá todo mundo escutando. Como é que você tá, Tati? Tudo bem? tudo bem, querida, tudo bem. Super obrigada por ter aceito o nosso convite para Ah, eu que participar agradeço. de um tema tão importante, né, para gente que é mãe atípica, né, e que gera tanta dúvida, né, ainda mais nos dias de hoje, né? Falo que Sim, só o fato da gente estar nessa era moderna, né, com esse volume de estresse, esse tanto de toxinas ambientais que a gente está exposto, já é motivo para estar todo mundo inflamado. Aí, em cima disso tudo, a gente tem uma alimentação industrializada, que não é adequada. Então, assim, é a tempestade perfeita, né, para inflamação. E com isso certeza. realmente dificulta muito a evolução dos pequenos, né? Então, a gente está aqui podendo compartilhar isso com tantas mães, é muito legal, né? Ah, eu que agradeço o convite. A gente está aqui sempre que surgir algum tema bacana como esse. E aí a gente já começa a conversar, porque ajuda muita gente no final das contas, né? Ainda falar sobre nutrição em psiquiatria ainda é um assunto muito novo, Sim. né? Um assunto que não é tão falado quanto deveria, então ajudar a divulgar é sempre um prazer. E é muito subestimado, né? Então, deixa eu apresentar a Gabi, gente, antes de qualquer coisa, porque eu estou falando, acho que muita gente, tem muita fã sua aqui já vi entrando aqui, muita fã e paciente sua. A maioria te conhece, mas para aqueles que não Os conhecem pacientes são ainda, engajados.
Para quem não conhece ainda a Gabi, gente, a Gabriele Correia, né? Ela é uma nutricionista, assim, uma das referências que a gente tem no Brasil hoje, né? Em nutrição personalizada, né? Quando a gente fala de condições psiquiátricas e desenvolvimento, como autismo, trissomia 21, TDAH, síndromes raras. Então, assim, é uma cabeça brilhante, inteligentíssima. Então, assim, dá vontade de a gente ficar, às vezes, 2, 3 horas numa consulta com ela. Para quem gosta de aprender, assim, é um show. Eu fiz um curso de. Acho que eu aprendi, não sei, sei muito pouco de bioquímica, né? Mas a gente tenta engatinhar. Mas você ter uma sessão com a Gabi, meia hora, você aprende mais do que numa aula inteira, sabe? Assim, um dia inteiro. É incrível, assim, é fantástico. E, além de tudo, ela é nossa nutricionista há mais de 4 anos, né? Então, ela acompanha meu filho, João Pedro. Então, assim, uma honra imensa ter você aqui, Gabi. Obrigada de novo. E Eu vamos que lá, né? agradeço a Porque a gente confiança. tem bastante dúvida aqui para a gente tirar. Vamos. Antes de qualquer coisa, gente, ó, a Gabi maravilhosa, seu fã-clube aqui, eu falei, olha, não tem como. Não tem como, gente. Eu mando parente, amigo, todo mundo, porque todo mundo apaixona, não tem jeito. Eu queria pedir para vocês colocarem as perguntas, né? Porque a gente está fazendo aqui uma seleção de perguntas no final para a gente se organizar e a Gabi responde, tá? Além disso, daqui a pouquinho eu vou chamar uma mãe também, surpresa, né? Vou chamar uma Maravilhosa. mãe que está aqui na live para se juntar conosco nesse bate-papo incrível. E vamos lá, né? A gente fez uma coletânea de algumas perguntas que a gente nos últimos dias coletou com a nossa audiência, né? Então, vou começar, Gabi, né, com a primeira pergunta, né, que é sobre essa questão do processo inflamatório, né? Qual que é a relação do processo inflamatório, do cérebro e dos alimentos, né, dos melhores alimentos? Como é que a gente modula isso tudo? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Tá ótimo. O pessoal falando Brasília, amo, Belém, amo. Calma que eu já tô quase chegando em Belém, gente. Mês que vem tô aí. O que acontece? Em geral, processos psiquiátricos, né? Por muito tempo, a gente ficou ali num limbo sem entender muito bem tanto processos psiquiátricos quanto processos de neurodesenvolvimento, quais eram as causas desses processos, né? Ou as causas ou o que poderia interferir nesses processos. Né? Muitas vezes os estágios inflamatórios eles não são diretamente causais, né? Eles não são a causa em si, mas eles interferem no processo de desenvolvimento ou da patologia ou do transtorno de desenvolvimento. E entender que esses processos inflamatórios, né, muitas vezes processos inflamatórios de baixo grau, endereçados ao cérebro, que podem trazer tanto a parte de imunidade inata, né, como de imunidade adquirida, isso vai fazer muita diferença no curso da melhora daquele paciente. Quer dizer que combater o processo inflamatório vai curar alguma coisa? Não necessariamente, né? Até porque vários transtornos de desenvolvimento nem são doença para a gente querer cura. Mas eles vão ajudar na sintomatologia e na melhora da sintomatologia. E é aí que a nutrição entra de forma muito, muito linda, realmente, né? Porque o nosso corpo ele tem fatores que vão ajudar a combater esses estágios inflamatórios endereçados ao cérebro, a micróglia, né? Há várias questões ali que vão alterar esse processo do cérebro e alguns alimentos têm um impacto muito importante nesse processo. Agora, muito mais do que um alimento específico, né? A gente pode citar, por exemplo, os alimentos ricos em sulforafanos, né? O brócolis, couve-flor, alguns outros antioxidantes e polifenóis que vão trabalhar muito bem essa parte inflamatória, muito mais do que um alimento específico, a qualidade da dieta total, né? Porque eu brinco que se fosse só brócolis estava fácil para todo mundo, para mim inclusive, era só botar brócolis para todo mundo, tem sulforafano, deu certo. Mas a gente tem que organizar essa dieta desde o café da manhã até a hora de dormir, para que ela tenha um potencial anti-inflamatório e que para aí sim a gente consiga essa possível melhora, tanto nos transtornos psiquiátricos quanto nos de desenvolvimento. É interessante você colocar isso, né? Porque mais que nunca, né, a gente tem que trabalhar essa questão da personalização, né? Do alimento e a personalização. Porque às vezes você tem um alimento super saudável, né, que em qualquer tipo de literatura ou busca de pesquisa que você for ver, você vai ver, ele é um alimento super saudável que eu posso dar, mas
para o meu filho, não necessariamente ele, né, ele é adequado, né? Então, como é que você vê isso também, né? Essa questão da personalização, né? Das condições psiquiátricas, isso tem a ver um pouquinho também com a condição, né? Assim, a predisposição genética, eu imagino, né? De cada um, né? Então, assim, os poliformismos ali presentes, né? Por exemplo, eu estava numa situação ontem com uma mãe, né? Que a gente estava conversando sobre comida e a gente estava falando assim, poxa, como é que a gente evita fungos? Né, tava falando, qual que é a melhor dieta para fungo? Porque a gente sabe que grande parte das crianças tem sifo, né? Que, para quem não sabe, né, o supercrescimento de fungos, etc. E a gente estava falando disso, e ela falando, olha, eu aprendi com você, né, sobre essa questão, por exemplo, das frutas cítricas, né? Para criança, por exemplo, que tem esse processo, né, de fungo. Ou seja, frutas são maravilhosas, né? Mas depende em qual momento. Pode ser maravilhoso em um determinado momento e outro nem tanto, né? Então, acho que esse é o grande desafio, né? Quando a gente fala também das condições, né? Assim, a gente levar essa consciência, porque não é tão simples, né, Gabi? Assim, é uma modulação mesmo, né? No momento eu vou para um caminho, depois eu vou para outro, não tô né? Então, como é que você coloca isso para os pais? O processo de personalização, né? A gente tem que levar em conta, obviamente, as particularidades genéticas daquele indivíduo, né? Tanto grandes condições genéticas quanto polimorfismos, ou, enfim, alguma questão ali, mas a gente ainda está caminhando muito nesse processo de polimorfismo, né? A gente já tem muita ciência para realmente conseguir usar, por exemplo, um exame complexo de polimorfismo para moldar a nossa prática clínica inteira. Vai ser maravilhoso quando chegar, né? Um laudo dizendo faça isso, faça aquilo outro, é meu sonho de consumo. Um dia, quem sabe, a gente vai ter ciência para isso. Mas a gente tem que pensar, além, obviamente, da parte genética, a parte de microbiota desse indivíduo, né? Como é que essa microbiota se relaciona, até porque a microbiota tem muita relação com transtornos psiquiátricos e de desenvolvimento. Como que a gente alimenta essa microbiota e como outras questões podem aparecer, né? Então, por exemplo, a laranja. A laranja é ótimo, tem narigenina, é um polifenol super bacana, que ela ativa, né, falando em bioquímica, um negocinho que é o NRF2, e que ajuda nesse processo inflamatório, porque ele dispara várias enzimas, né, várias citocinas ali anti-inflamatórias. Só que se a pessoa tiver um excesso de histamina, por exemplo, se ela tiver algum polimorfismo na diaminoxidase, né, que é uma enzimazinha que quebra lá a histamina, a gente já não vai conseguir tanto benefício naquele momento, porque pode aumentar muito o processo estaminérgico e aí piorar também o processo inflamatório, né, porque a gente faz toda uma mobilização em geral de todos os processos imunitários daquela pessoa. Então, na hora que a gente tem vários tipos de... Primeiro a gente precisa pensar em qual é o tipo de transtorno psiquiátrico ou de desenvolvimento. Então, na depressão a gente tem questões importantes ali também de microbiota, algumas questões inflamatórias diretamente endereçadas à micróglia. No caso do transtorno de desenvolvimento, né, no autismo a gente já tem um aumento, né, de citocinas inflamatórias, interleucina 6, interleucina 1B, né, um monte de interleucina ali que vai se relacionar com essa parte de cascata inflamatória também. No TDAH a gente já vai ter outro processo ali muito relacionado também à microbiota, como isso funciona em relação à dopamina e como essa microbiota ela está bem organizada para que a gente consiga ter os neurotransmissores e que, enfim, o processo inflamatório não aumente glutamato. Então, é tudo muito pensado através do próprio transtorno, né, ou psiquiátrico ou de desenvolvimento, mais o estilo de vida que a pessoa tem, mais o tempo que a pessoa tem para poder fazer tudo isso, né, porque eu sei que não é fácil, ainda mais no processo que a gente vive hoje. A demanda específica e quais são os alimentos que a gente tem que colocar para aquele indivíduo. Então, às vezes, quando a gente fala de processos inflamatórios, né, e a gente pode citar alguns alimentos que realmente tem muito estudo sobre, como o brócolis que eu falei, se for uma pessoa intolerante a FODMAP, para aquela pessoa vai ser horrível, Sim. porque ela vai distender, ela vai sentir dor, ela vai estufar. Né? Então, aquele processo benéfico do sulforafano do brócolis já não vai ser tão interessante, né? Então, mas aí a gente vai para outro, né?
Enfim, Porque você tem vai na vários linha do outros. butirato, né? O butirato é maravilhoso, né? Para o Até intestino, tem certo ponto. desácido propiônico, ativa a microbia, mas se ele tiver, né? Se ele for Foodmaps, aí Aí não adianta, né? Se essa pessoa tem intolerância a FODMAP, se essa pessoa não consegue catabolizar, né, quebrar direitinho a histamina, ou não, consegue e tal, mas às vezes tem uma síndrome do intestino irritável associada, que é muito comum, né, com transtornos psiquiátricos. Então, tem todo um processo aí para a gente conseguir montar esse planejamento alimentar para que dê certo, né? Mas eu acho que o ponto mais importante deveria ter mudado minhas configurações. Meu Instagram vai ficar de 10 em 10 minutos falando. Você já está há muito tempo no Instagram. Mas é importante a gente entender que a configuração dietética ela vai ser importante para o estilo de vida e para a melhora dos sintomas desse paciente, no fim das contas, né? Conseguir lidar melhor com o próprio corpo, para que o corpo fique organizado e a partir dali ele dê o potencial que ele já tinha antes. sim, com certeza. Bom, já que você falou de histamina, né, uma das dúvidas que eu sempre tento explicar, né? Óbvio, do meu jeito, né? Zero profissional de saúde, né? Jeito mãe de explicar. Essa questão da diferença que eu queria que você aqui explicasse para a gente, que muitas mães têm dúvida, é a questão da diferença entre alergia, e inflamação. Na verdade, a gente pode até ampliar um pouco isso, né? A gente falar sobre alergia, intolerância, sensibilidade, basicamente, como é que seria de uma forma mais leiga a diferença entre elas, porque eu vejo que mães têm muita dúvida. A primeira coisa que elas fazem são aqueles exames enormes, né? A lista enorme de alimentos, buscando a razão, muitas vezes, por uma inflamação, e a gente sabe que não é bem assim, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? No contexto da inflamação, né? Assim, comparando. Já que você falou também da histamina, né? Que eu acho que hoje é algo que realmente cada vez que eu leio, eu aprendo mais sobre essa questão da histamina, né? A questão da intolerância à histamina, né? O quanto que é importante, né? A questão da DAO, etc. Então, assim, como é que esses contextos, né? Assim, eles se misturam, né? E isso acaba impactando a questão psiquiátrica, né? Uma condição psiquiátrica. O processo alérgico, né? A gente tem alguns tipos de alergia, realmente de mecanismos de alergia, né? Então a gente tem as alergias mediadas por IgE, as intolerâncias ou alergias mediadas por IgG e as mediadas por célula. Falando das mediadas tanto por IgE, quanto por IgG, quanto mediadas por célula, a gente tem uma desorganização imunitária ali acontecendo, falando de forma bem simples. Então, a parte da imunidade fica meio louquinha, né? Então, ela começa a reagir ao que não era para ela reagir, como os antígenos alimentares, né? Então, pequenos pedacinhos da proteína acabam disparando essa cascata de inflamação. E Mas na hora que a antes, gente... só uma dúvida, deixa eu interromper, só para eu acompanhar o raciocínio. Mas a desbiose, por exemplo, é uma dúvida que eu tenho. Uhum. O que vem primeiro? A desbiose, que Ou alergia acaba, ou alimentar. a alergia alimentar? Aí a pergunta é de milhão, né, Tati? Aí, Ovo a galinha, né? na hora que a gente descobrir que é o ovo, né? Porque foi do dinossauro, mas se é o ovo de galinha ou é a galinha, eu já não sei. Mas o que acontece? O processo de desbiose, ele gera processos Sim. inflamatórios. Né? Uma vez que eu tenho um processo inflamatório endereçado ao intestino, eu tenho uma maior permeabilidade entre as células. As células do intestino, elas têm que ficar assim, bem juntinhas uma com a outra. Beleza. Na hora que elas começam a ter uma pequena aberturinha a mais, né, o que a gente chama de permeabilidade aumentada, que a gente começa a ter um pouco mais da via do leak, essas proteínas elas vão passando por onde elas não deviam, né? Elas vão vazando ali pelo processo. Na hora que elas vazam, elas encontram um monte de células apresentadoras de antígeno que estão lá embaixo do intestino falando, opa, vamos lá, tem invasor aqui chegando. E esse invasor, que seria um pedacinho da proteína alimentar, o corpo reage. Então, obviamente, tanto a desbiose quanto processos inflamatórios influenciam a alergia. E o contrário também é certo, a alergia também influencia processos inflamatórios e de desbiose. Então, acaba ficando esse ciclo aí, né? Exatamente. Um ciclo vicioso de processos alérgicos, processos inflamatórios
que mexem ali na parte da imunidade inata também, que liberam citocinas inflamatórias e tal. Então, eu até vi alguém que perguntou assim, quais são os exames para a gente começar? Gente, é super individual, porque depende também do sintoma que a criança tem. Não é também sair pedindo exame de todo tipo de alergia para todo mundo, porque é um gasto de sangue, um gasto de dinheiro, um gasto de tempo, um gasto de disponibilidade daquele paciente. Né? Então, assim, às vezes você consegue clinicamente ver algum processo alérgico, algum processo de intolerância àquele alimento, né? E a gente tem também a intolerância ao glúten não celíaca, que aí é outra história. Também é um processo imunitário, né? Não é um processo autoimunitário como a doença celíaca, mas é um processo imunitário. E tudo isso se relaciona muito com condições psiquiátricas e de neurodesenvolvimento, né? No autismo, a gente tem uma quantidade de alergia realmente muito, muito mais alta do que a população geral. Principalmente alergia alimentar. No TDAH tem uma relação muito grande com a dermatite atópica, com asma também, que pode ter uma relação também com alergias alimentares. Na depressão a gente não tem tanta questão de alergia, mas vai ter muitas questões ali relacionadas à microbiota e à qualidade da microbiota. Parkinson, Alzheimer, tudo isso vai ter uma relação realmente intrínseca com o processo alimentar e de inflamação. E pensando nisso, né? Por que as nutris hoje em dia, né, seguem a linha mais funcional, né, batem tanto na questão, acho que é importante você colocar, né, do glúten e do leite, né? Porque eu ainda vejo muitos pais, apesar da gente estar anos nisso e a gente ter pais que são super conscientes, tem muitos pais ainda que têm muita resistência à retirada de glúten. E na verdade eu falo, o glúten não faz mal para as crianças somente, né? Inclusive para as mães eu falo, olha, a microbiota dele veio de quem, né? Então assim, a mãe sofre também, né? Porque eles estão intrinsecamente ali ligados, né? Ele herdou a microbiota da mãe, né? Então assim, e eu sempre falo, como você se sente na situação? Então, eu acho que existe um tabu também em relação a essa questão de alimentos, por exemplo, como o glúten e o leite, né? Eu acho que isso acaba sendo uma barreira também para adesão, né, Gabi? Eu acho que muito desse processo de talvez não entender ou desacreditar de algum processo de retirada geral de alimentos, não só do glúten e do leite, vem de um lugar de desconhecimento e vem de um lugar talvez excessivo na fala, muitas vezes, de alguns profissionais, principalmente das antigas. Né? Hoje em dia a gente não vê mais tanto isso. Entender que, sim, a gente tem evidência de que o glúten, por exemplo, ele aumenta esse processo de permeabilidade intestinal. E que na hora que eu já tenho um aumento de permeabilidade intestinal, muitas vezes é necessário retirar o glúten, obviamente, fazendo o descarte de doença celíaca primeiro, para não dar um tiro no pé, mas é necessário tirar o glúten para que a gente tenha menos processos endereçados a isso. Precisa ser para sempre? Não necessariamente. Né? Precisa ser de uma forma extremamente rigorosa? Não é para todo mundo. Né? O que a gente sabe hoje em relação ao glúten, ao leite e a proteínas em geral? No TDAH tem muita influência do ovo também, pelos estudos, e aí tem outros, tem amendoim, tem algumas oleaginosas também que tem algum impacto. E entender que muitas proteínas alimentares, e o glúten e o leite top 1, né, top 1, 2 ali, do que pode acontecer, nessas situações de aumento de permeabilidade intestinal, de aumentos inflamatórios, elas vão piorar a condição. Agora, a maioria das pessoas que chegam para mim, que estão nos estudos, né, com autismo, com TDAH ou com outros processos psiquiátricos, tem um aumento inflamatório. Então, a gente acaba tendo uma correlação muito importante da retirada ou de alérgenos em geral, falando especificamente do glúten e do leite, exatamente por conta disso. Se o glúten foi modificado para o nosso organismo ser incapaz de digerir PRI, não. A gente tem relatos arqueológicos de pacientes com doença celíaca, né? Então, o glúten, ele sempre teve esse potencial de autoimunidade, no caso da doença celíaca, independente das modificações históricas que a gente fez. O que a gente sabe hoje? O nosso trigo de hoje tem mais glúten, sim,
porque ele foi aos poucos, pela indústria, sendo modificado para deixar o pão mais fofinho, que é o que todo mundo quer. Né? Mas tem muito a ver também com a quantidade de consumo, sabe? É muito consumo. Então, mesmo para uma criança, um adolescente, um adulto, que já tem um processo inflamatório, que já tem um aumento de permeabilidade intestinal, ser exposto em 5, 6 refeições ao dia a isso, nunca vai dar bom. Exato. Entendeu? Então, assim, pode ser que a gente consiga melhorar algumas questões, né, inflamatórias, com uma dieta, com estilo de vida, com exercício físico, com sono legal, com alguns tratamentos como o MURT, mas e no final das contas a gente conseguir sim reinserir, enfim, ou nem precisar tirar. Mas depende do processo que esse corpo e que esse indivíduo vai ter. Tá? E engraçado você colocar isso também, né? Porque para mim é realmente um ciclo vicioso, né? Então, na minha experiência com meu filho, por exemplo, a retirada dos alimentos inflamatórios, então, quando a gente tirou glúten, né? Tirou o leite, né? Caseína mesmo, né? A gente tirou glúten, caseína, soja, corantes, assim, o industrializado, ele virou outra criança, né? Então, toda uma predisposição, né, que ele tinha, né, no sentido também que isso provocava desbiose, né, e aumentava a permeabilidade intestinal. E o sistema imune dele era prejudicado, né? Então, assim, ele ficou menos doente. Né? Então, assim, o que eu vejo, os pais sempre me perguntam em relação ao MURT, mas eu preciso estar em dieta? Eu falei, mas você tem que pensar que a dieta é para a qualidade de vida como um todo dele, é para a saúde em geral dele, não é para o MURT. Porque uma criança que ela tá bem nutrida, né? Porque não necessariamente é comer, tá nutrida, que tá outra coisa que eu aprendi com você, que é a fome oculta, né? Então, às vezes a criança come igual um pedreiro, mas não tá absorvendo nada. Né? Então, e tá passando direto, né? Exato, né? Tá passando direto, e tá todo mundo ali, meu filho não ganha peso, eu não sei porque meu filho tá assim, etc., mas não tá absorvendo nada. Então, quando você começa a entender que para a criança ficar estável, porque se a gente for pensar, pelo menos eu como eu penso com meu filho, ele tem um atraso importante. Eu preciso tirar esse atraso como? O máximo possível, através de terapias, estimulação. O que ele precisa para isso? Foco e atenção. Ele precisa de uma estabilidade mínima, né? De como que ele vai ter isso se ele tem um intestino altamente permeável, que faz com que o sistema imune dele fique o tempo todo se defendendo dessas proteínas ou mesmo de patógenos, né? Porque quanto mais permeabilidade intestinal, mais susceptibilidade a vírus, bactérias, né? E todos os outros patógenos. Então, tá tudo ligado, né? A gente acaba tendo uma desregulação, né? Até o que eu tô brincando nessa época agora, que tá todo mundo falando de desparasitação, né? Gente, olha só, parasita todo mundo tem, todo mundo vai ter. Não adianta tentar ter intestino limpo, tá? Ninguém vai ter. Mas sim, se a gente tem, obviamente, um intestino com uma proteção menor, né? Com uma IgA secretória menor, né? Ou com uma deficiência de IgA, ou mesmo um intestino mais permeável, e desbalanceado, em desbiose, com todos esses processos inflamatórios acontecendo, sim, vai ser necessário. Só concluindo a fala sobre alergia, porque eu vi que tem umas 4 perguntas sobre o mesmo tema, se o exame se o exame molda a conduta, né? Não, o exame nem sempre molda a conduta, até porque o exame é complementar, gente. Então, assim, às vezes você vai ver que o paciente tem um processo ali, porque, como eu falei, são 3 processos de alergia, né? A alergia alimentar mediada por célula, ela não aparece no exame, nenhum exame, não adianta, não tem exame. Tá? Então a gente tem que segurar o coraçãozinho mesmo e entender que é clínico. E mesmo às vezes um processo que vem ali, uma alergia no exame, se não tiver clínica, também não adianta. Então é realmente um processo clínico, tá? Sim. Tem uma pergunta aqui que foi feita mais uma vez, né? Que foi a questão de Gabi, dá para curar depressão e TDAH só com alimentação? Ou Bom, quem né? dera, né? Tem interesse, né? Em curar só com alimentação. Eu gostei da pergunta, né? Eu recebo muita pergunta sobre isso. Se o processo de mudança alimentar, de mudança de estilo de vida, curaria um transtorno psiquiátrico ou um transtorno de desenvolvimento. Hoje, gente, com a ciência que a gente tem, não. Tá? É uma resposta curta e simples, não. Agora, ajuda, tá?
E é aquilo, a gente não precisa ficar nessa dicotomia do tudo ou do nada. A gente pode ter processos de estilo de vida para como é que eu posso melhorar? Tá? E às vezes vão ter outras terapias associadas, às vezes vai precisar de terapia medicamentosa, às vezes vai precisar de mudança geral de estilo de vida, e a pessoa pode ter TDAH e ser feliz, e pode ter depressão e ser feliz, e pode ter várias questões psiquiátricas e tá bem, né? Então eu acho que a nossa busca é por estar bem mesmo, entendeu? Então o processo de alimentação e de mudança de estilo de vida, e de entrada de tratamento, de terapias, enfim, de qualquer outra coisa, é realmente para que a gente consiga minimizar os estragos ali desse processo inflamatório e ficar legal. Antes de eu chamar a mãe, eu vou chamar a mãe agora para fazer a última pergunta, porque eu estou vendo que a Vivian aqui está perguntando. Vou quebrar seu galho, hein, Vivian? Vou perguntar aqui sobre SIBO. Tem muito, tá na moda SIBO, né? Sabe, para quem não sabe, né? SIBO é Small Intestine Bacterial Overgrowth, é super crescimento de bactérias no intestino delgado. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da relação da SIBO com a alimentação. Novamente, aquela história do ovo e da galinha, o que vem primeiro, a permeabilidade ou a SIBO, né? Ou qualquer outro gatilho. Então, João também tem SIBO, então, assim, esse é um tema que eu gosto também. Eu acho que muito pai sofre com isso e eu acho que vale a pena você dar uma palhinha pra gente. Ótimo. Já te respondo, Mônica. Porque essa tua pergunta também é bem interessante. E aí eu já junto com a pergunta da Carliana, calma o coração. Em relação ao supercrescimento bacteriano no intestino delgado, a gente ainda não consegue entender muito bem motivos em geral. O que pode estar associado? Uso de corticoide, uso de antibiótico na infância, ou mesmo na adolescência ou na fase adulta, em excesso, obviamente, né? Não quer dizer que vai ter alguma coisa e não vai tomar antibiótico, tem que tomar. Mas às vezes a criança, até em relação a processos alérgicos, né? Aquela criança que tem uma alergia a leite não identificada, fica toda hora doente, com otite, com nariz e faz, às vezes, uma bronquiolite, algumas coisas nesse sentido, e aí vai tomando um monte de corticoide, um monte de antibiótico durante muito tempo, né? E os fatores alimentares também ajudam muito, e, obviamente, uma certa predisposição genética, né? E esse crescimento excessivo de bactérias, né, mesmo que sejam bactérias, entre aspas, legais, elas não têm que estar ali em excesso, né? Então, quando isso acontece, eu tenho mais sintomas, elas fermentam demais, então eu tenho mais gases, eu posso ter realmente um estágio inflamatório, dependendo do tipo de bactéria que está ali, né? Isso pode modificar neurotransmissor mesmo. Então, as bactérias, a microbiota, tem um impacto muito grande nos nossos neurotransmissores, elas produzem neurotransmissores e também produzem metabólitos para que sejam produzidos neurotransmissores. Então, assim, esse processo do supercrescimento bacteriano, ele demanda tanto um tratamento dietético, até porque a nossa microbiota, ela muda a cada 24, 48 horas, a gente tem um recall aí de microbiota, mas muitas vezes também precisa de um processo medicamentoso associado. Tá? Mas a dieta, não adianta tomar medicação sem mudar a dieta, gente, porque é a dieta que alimenta a bactéria. Né? A ingesta define tudo. Isso é uma coisa a gente tá aqui dando comidinha. Na verdade, a gente está vivendo, na verdade, só para alimentar as bactérias que estão na gente, né? Exato. Que elas estão em maior número. Quem fala isso muito comigo, Gabi, é o Pacileu, né, que você também conhece. Não sei se ele comentou com você, a gente até, né, encontrou uma vez, ele falou disso, a gente estava falando sobre essa questão da SIBO e condições gerais, né, no intestino, e muita gente tentando, por exemplo, o transplante fecal. E aí a gente está falando, não adianta você fazer um transplante, né, de bactérias, porque nada mais é você mudar a composição de bactérias do seu intestino, se a tua ingesta também não muda, né? Então, Sim. Então você vai perder o resultado. Eu conheço vários pais que fizeram, né, e que teve um resultado muito legal no início, mas passou muito rápido, né? Porque realmente a colonização ali voltou, acho que para sua formação original, né? Porque também não houve essa questão da mudança da ingesta, né? Você tem alguma opinião formada sobre a questão do transplante? Eu acho que a gente ainda falta ciência, né? Falta ciência para a gente conseguir realmente ter indicações muito assertivas a respeito. Lógico, existem centros no Brasil que fazem com muita qualidade,
para condições específicas, principalmente infecção, infecção recorrente por Clostridium difficile, doença de Crohn e mais outras coisas, e que podem se ter um efeito bacana, mas ainda falta um tempo aí para a gente ter um processo mais interessante a respeito de transplante fecal. Antes de chamar a Maria, deixa eu só responder a pergunta aqui da Mônica, associada da Carliana, se a agressividade de um autista pode estar ligada ao processo inflamatório intestinal e se refluxo e esofagite é comum nas pessoas com autismo. Sim. Para as duas perguntas, sim. Refluxo e esofagite e outras questões gastrointestinais, elas estão presentes em até 91% das pessoas autistas, então é uma prevalência muito importante. E a agressividade, sim, pode estar ligada a um processo inflamatório. Em geral, a agressividade está ligada a algum processo de dor ou desconforto, né? Então, até os que eu sempre brinco, fica você com dor e tenta fazer alguma coisa em cima daquilo, né? Vamos fazer 40 horas de terapia morrendo de dor, é impossível. Sem tá? Então a criança né? Você ali, coitadinho. E sem poder dizer que está com dor. Então, na verdade, tá comunicando a gente que não está entendendo, está comunicando através da agressividade. Né? Só que aí a gente tenta tratar a agressividade sem tratar o problema de base, e isso é muito ruim. Chama a Maria aí pra gente conversar Vou com ela, que eu chamar já falei. então, gente, nossa convidada especial aqui. Ai, peraí. Vamos lá. Ó, a Lívia tá falando, aqui a agressividade gera dor, geralmente Lívia. Geralmente E às vezes nem só é dor no intestino, pode ser uma dor de dente, pode ser uma dor de cabeça, né? Pode não ter nada ligado propriamente dito à alimentação, mas é uma comunicação, né? Deixa eu ver se vai. Chamei aqui. Então, gente, contar para vocês, vou chamar uma mãe super querida, né? Já apresentando. Olá. Antonieta, seja muito bem-vinda, querida, muito bem-vinda. Obrigada por você juntar conosco aqui nesse bate-papo. Obrigada a vocês, adoro estar com vocês. Vocês estão me escutando? Sim. Super bem, Maria. Bom, então, Vou te apresentar. A Antonieta é mãe de gêmeos de 10 anos, um deles com TEA e TDAH, né? Ela teve diagnóstico e, desde então, do diagnóstico, ela trata essa questão da nutrição de uma forma muito, assim, cuidadosa, né? Então, virou o xodó dela, né? Também o tema, né? Então, ela tem um carinho muito grande por esse tema. E está há bastante tempo também com a Gabi, é paciente da Gabi há bastante tempo. E agora é nossa paciente também no Merge, porque o Fernando, querido, né, que eu tive o prazer de conhecer a família inteira, maravilhosa, vindo de BH. Então eu conheci a história, fiquei encantada com a história dela, né? Eu falei assim, não, vamos chamar a Antonieta para nossa live, porque eu acho que ela tem condição de agregar muito, né? Obrigada por você ter vindo, querida. Obrigada a vocês. Eu estou aqui babando nas explicações da Gabi. É demais, né? Ai, eu tô adorando te ver, gente. Ó, a Antonieta, ela daqui a pouco vai ser minha colega, né? Tá fazendo nutrição também, encantou tanto que foi pra faculdade. Que foi também o meu processo, né? Que foi o que aconteceu comigo também. Eu encantei tanto com a nutrição com a minha filha que eu fui pra faculdade. E que ótimo te ter por aqui, que ótimo daqui a pouco te ter como colega. Porque a Maria é muito dedicada, né? Assim, o processo, até o que a gente estava falando, o processo de mudar a alimentação, né? De mudar estilo de vida, é um processo que demanda muito, né? Então, quando a gente começou, a Maria estava fazendo um processo para fazer pão artesanal em casa, que ela gostava, né? Então tinha acabado de ajeitar tudo bonitinho. Eu falei, Maria, não vai dar. E aí ela foi, bateu no peito e fez todas as modificações necessárias e organizou tudo. Então, assim, muito orgulho desse processo todo e com certeza os resultados são por conta de todo esse processo familiar que vocês têm. Que bom, Gabi, obrigada. É isso aí. Tudo que você está falando, eu estou associando com o que eu vivi aqui, né? Muita coisa do que você relatou aí é da nossa vivência aqui. Então, conta um pouquinho pra gente o que foi essa tua história com a alimentação, desde o diagnóstico, e o que você tem para compartilhar aqui, né, ao longo dessa história, se você tivesse que resumir seus erros e acertos aí ao longo da tua história com o Fernando e a alimentação. Sim. Então,
eu estava fazendo uma retrospectiva aqui antes da live e me dei conta que agora em abril a gente completa 4 anos de acompanhamento com a Gabi. E Olha. foram 4 anos, assim, de uma transformação muito importante. Porque se os sinais comportamentais clássicos do Fernando eram pouco visíveis, e de fato era, tanto que ele recebeu o diagnóstico só aos 6 anos, eu falo que a fisiologia dele estava gritando por um olhar diferente, né? Porque aí, de 5 para 6 anos, ele já tinha um quadro de esofagite eosinofílica instalado. Ele já fazia uso de prazol de uso contínuo há mais de um ano. Então, claro que essa esofagite veio por um quadro alérgico que foi diagnosticado, acho que eu posso dizer assim, de forma incompleta, né? Porque lá aos 2 anos a gente já tinha excluído o grupo das oleaginosas. Mas ele continuou consumindo alimentos que faziam mal para ele. Então, ele tinha um intestino que estava muito prejudicado, ele tinha um sistema imunológico que estava todo comprometido, ele era uma criança dessas clássicas aí que vocês relatam, né? Muita infecção de via aérea, muito uso de antibiótico, corticoide, ele tinha muita coceira, espirro e tosse, e às vezes tudo ao mesmo tempo. Então, é claro que isso ia repercutir no desenvolvimento dele, é claro que isso ia trazer irritabilidade, né? E aí, identificado que a questão, que o autismo dele cursa com esse perfil alérgico, a Gabi então entrou com uma dieta, e eu acho importante a gente falar isso aqui para as mães, que no caso do Fernando, inicialmente precisou ser uma dieta que excluiu todos os grupos alergênicos mais importantes. Assim. Então, no início, foi uma exclusão mais severa, vamos dizer assim. Mas é importante a gente esclarecer aqui que hoje o Fernando tem uma dieta que inclui muito mais do que exclui, né? Então a Gabi apresentou pra gente alimentos que a gente não estava acostumado a consumir. Na verdade, a gente estava com um hábito alimentar equivocado, por comodismo, por falta de conhecimento, né? E esses alimentos foram, então, machucando o intestino desse menino, gerando inflamação, gerando neuroinflamação. E eu acho importante a gente não só desmistificar que a nutrição no autismo não é só retirar glúten e leite, mas também a gente falar, e aí eu falo aqui como mãe, que a gente tem dúvida mesmo. Nesse comecinho a gente tem muitas dúvidas, né? Eu não entendia por que que eu recebi um diagnóstico de autismo, uma questão tão séria, que eu estava na cozinha, né? Até eu ligar uma coisa com a outra, demorou. Até eu entender que uma coisa... Mas demora mesmo. Eu, quando comecei a ouvir sobre, Maria, é engraçado porque eu ficava assim, gente, o que que o pão tem a ver com o cérebro da menina? Entendeu? É difícil, às vezes, quando a gente não tem conhecimento técnico, né? No meu caso, há muito tempo atrás, porque não tinha nem Instagram, né? Não vou falar tanta idade para não comprometer, mas é complexo que a gente consiga entender que o processo alimentar tem a ver com neurotransmissor, e tem a ver com sono, e tem a ver com tudo isso. Então, no caso da Maria, quando a gente começou a fazer... É engraçado que eu chamo Maria, todo mundo chama de Antonieta. Maria Antonieta, gente, é a mesma pessoa. Mas, quando a gente começou e que eu apresentei a lista de exclusões, né, pro Fê, eu vi a carinha dela, assim, de desespero, porque, basicamente, tudo que ele comia, a gente ia ter que trocar. Né, a gente ia ter que mudar, ia ter que mudar a dinâmica da casa inteira, né? Ia ser um processo complexo. Eu falei, calma, vai ser complexo, mas não vai ser para sempre. Uhum. Então é importante também ter essa consciência que é difícil, não é uma coisa tão fácil, principalmente em múltiplas alergias, né? Como era o caso do Fê, mas dá certo, né? Respirando vai. Super certo. E a Tati pediu aí para eu compartilhar erros e acertos, né? E eu acho que é importante eu falar isso, assim, que no início a gente vai errar mesmo, são dúvidas práticas, né? E eu acho que o maior acerto de toda a nossa história foi estar orientado por um profissional que entende do que está fazendo, né? Não são vários profissionais, né? Eu não posso esquecer a Camila aqui também, que é a médica que acompanha ele, e todos os outros que nos dão suporte. Então, eu acho que um grande acerto é você pegar alguém que realmente entenda aquilo que ela está te propondo, né? Exato. E não é trivial, né? Encontrar nutricionista com conhecimento, né? Da bioquímica, né? Da condição psiquiátrica. Isso não é trivial. Não é trivial, porque
Então, da mesma forma, achar um médico que valorize a nutrição, né? Então, assim, porque Exatamente. o médico e o nutricionista, eles têm que trabalhar juntos, né? Então, assim, isso é muito importante. Eu aprendi isso muito com a Gabi também, porque ela tem aí as parceiras dela e tudo, né? Inclusive fazendo propaganda da Joana aí, que é uma parceirona sua, né? Então, assim, eu conheci a Joana através da Gabi, né? Então, assim, você ter essa rede de profissionais que se alinham, né, nessas condutas que são na minha visão, a base, né, de um tratamento, né, mais integral, né? Eu acho que é isso, é você olhar a criança de uma forma integral, ou adulto, em qualquer condição. Isso é fundamental, porque senão, imagina você estar com profissionais que as condutas divergem. É muito difícil para a gente como pai. Eu estava falando outro dia com umas mães, é muito difícil para a gente. Assim, um médico vai para um lado, um nutricionista para o outro médico para outro, e a gente fica assim, e agora? Eu só sou mãe, eu só quero que meu filho melhore. A gente Mas fica eu não muito consigo fazer eles vulnerável, né? conversarem, eles não se alinham, entende? Então, isso é muito difícil, gente. Assim, para a gente é muito desafiador, né? E quando isso casa, é maravilhoso, né? Maravilhoso. E assim, Tati, as dúvidas, né, do início do processo, que eu acho que é importante passar essa calma para as mães. Essas dúvidas vão passar. No meu caso, claro que elas foram esclarecidas pela Gabi, mas também muito pelo Fernando. Porque quando a gente acompanhou o processo, a gente não tinha dúvida que a direção era essa. Ele começou a melhorar de forma muito rápida, né? Então, todo aquele quadro de noites interrompidas, de crises de alergia recorrentes, de repente aquilo começou a cessar e a gente voltou a ter um menino bem-humorado, um menino que tem apetite na hora da refeição, né? Então, eu acho que as dúvidas fazem parte do processo, mas se a gente persistir, realmente a gente sai lá na frente. E aí, quando eu faço uma análise só da nutrição, sem considerar nenhuma outra intervenção, eu já posso dizer que a nutrição trouxe ganhos maravilhosos para gente. Mas quando a gente fala de um menino com acompanhamento nutricional, com terapias, com suporte escolar, com oferta de atividade física e agora recentemente com o MURT, aí sim, assim, a gente pode falar de uma criança que muda de patamar em relação aos pares com a mesma condição. Eu não tenho dúvida disso, Sim, exatamente. É né? isso. É a É gente ir aquele associando, complemento. né? É o É porque, complemento. na verdade, não existe nada unicamente que vire a chavinha, né? Eu Exato. acho que isso é importante, né? Então, às vezes, a gente precisa, sim, de uma equipe, né? De uma equipe terapêutica, de uma equipe de médicos, de nutricionista e de tratamentos que fazem sentido para aquele paciente, para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele adulto, né? Sim. Então, agora até fazendo propaganda para a Tati, na hora que a gente, enfim, entende os resultados do MURT em relação a sono, a desenvolvimento e tal, e aí a gente junta isso com o processo inflamatório e essa redução de processo inflamatório, redução do processo alérgico e redução de refluxo, redução de seletividade alimentar, porque a criança está se sentindo bem, ela come melhor, né? Ela absorve melhor. Então, assim, isso tudo vira uma criança com um potencial que ela já tinha antes, mas que tinha um monte de névoa na frente, né? Então, tirar essa névoa, tirar esses fatores dificultadores, nossa senhora, aí a criança voa, né? A criança, adolescente ou adulto. Eu não posso ficar falando só criança, não brigam comigo. Não, mas você sabe que quando eu comecei a estudar esses tratamentos fora do Brasil, e né, até que eu conheci o Murt e tudo, em alguns grupos de pais, né, de fora, estrangeiros e tudo, todos eles falavam muito disso. Eu não entendia muito bem o porquê, o quanto de, muitas vezes, o cuidado que eles tinham, né, assim, a consciência que eles adquiriram antes de buscar um tratamento como o Murt, por exemplo. Porque o Murt, ele é a gente sempre fala, né? Eu sempre falo, ele é a cereja do bolo. Esse bolo, ele tem vários componentes aí. Ele vai ter terapias, ele vai ter o tratamento de comorbidades, né? Isso tudo, obviamente, né? Com o recheio da nutrição, né? Então, assim, quando essa criança, esse bolo vem bonitinho pra gente, é o que aconteceu com o Fernando. 10 sessões, deslanchou. Agora tem criança, aí eu tenho casos também de crianças que vêm aqui, até por causa de uma, vou redencar com uma outra pergunta. Um pai que me mandou, uma mãe que me mandou uma pergunta, falou se o resultado do merch era fixo, duradouro. Uma coisa assim que ela me perguntou. Eu falei, posso te ligar? Me dá teu número, porque eu não posso te responder isso.
não dá para escrever isso. Você tem que ampliar a consciência em outro tipo de nível, né? Porque é que nem você falou, são camadas, né? Então, assim, para você acessar esse cérebro, são camadas ali que você tem que trabalhar. O merch vai ser ótimo, ele vai ajudar muito, mas para o resultado ser perene, para você observar todos os ganhos que o merch vai te dar, né? Se essa criança ela tá limpa, né, o mais limpa possível de inflamação, ele vai voar. Vai acontecer o que está acontecendo com o Fernando. Tem um livro de 300 páginas, nem eu leio, eu não consigo. Ô, Tati, sabe, assim, a sensação que eu tenho é que a nutrição organizou o corpo e o Murt ajuda a organizar o cérebro, dá mais clareza a esse funcionamento, né? Então, é Exato. como se a gente visualizasse um guarda-roupas que a gente acabou de organizar e a gente consegue ter acesso ali a algum item mais fácil quando a gente tem tudo organizado. Então, toda a construção de terapia que já foi feita, todo o trabalho que ainda vai ser feito, tá mais à mão ali para ele. Ele tá fazendo trocas mais rápidas, sabe? Sim. Então, nossa, Não, e é incrível. Eu queria até te perguntar isso, né? Dos ganhos recentes dele, se puder compartilhar com a gente aqui os ganhos recentes que você vendo no Fernando, né? Em relação a essa combinação, né? Alimentação. Ele não faz mais terapia, né? Porque para mim ele, não sei se ele nem precisa, ele né? Não sei faz, se ele está fazendo terapia, mas ele ele também faz terapia cognitivo-comportamental uma vez por faz. semana e ele tem um acompanhamento de uma psicopedagoga que é sensacional, que ajuda nas questões aí escolares. Sim. E a gente estava interessado em... Ele estuda numa escola que é uma escola muito boa, mas é uma escola exigente. Então, eu acho importante a gente falar que não é que o Fernando se transformou no melhor aluno da sala, mas ele hoje, cada vez mais, ele vem conseguindo lidar com uma demanda escolar significativa sem se desorganizar, né, numa reta e ascendente, correspondendo ao que esperam dele. Então, eu acho que o Murt veio para somar. Eu não tenho dúvida que a concentração dele melhorou, né? O teste do livro que ele recebeu para ler nas férias não me deixou dúvida em relação a isso. No final, eu já estava com preguiça de ajudá-lo a ler. Eu li alguns trechos, porque, claro, são 300 páginas. Mas eu mandava ele para o quarto dele, e ele conseguia ficar lá um tempo e ler um número de páginas muito satisfatório, que ele não leria antes, né? Então, isso para mim foi um excelente balizador, assim, do antes e Sim, depois. sim, E sim. eu acho isso, a presença dele, as trocas que ele tem feito no social, com os profissionais, com os colegas na escola, e a rapidez nas respostas tanto para acessar um conhecimento novo, quanto para deixar evidente aquele conhecimento que vem sendo construído aí ao longo da nossa caminhada. Sim, e até corroborando com o que você está dizendo, o Merch ele é usado muito para desempenho cognitivo, né? Então, por exemplo, eu mesma, né, que sou executiva, eu acabo tendo que falar em mais de uma língua. Então, é incrível, eu faço o Merch, a minha velocidade para fazer a mudança de língua, sabe? Você acessar o vocabulário de uma forma mais rápida. Assim, quando é impressionante, assim. É óbvio que eu não estou mais Acho que eu estou precisando desinflamada. de algumas sessões a mais aí, Paty. Porque o switch do francês está ruim, hein? Não, mas eu sou assim, eu sou inflamada, eu tenho consciência que eu sou inflamada, porque eu peguei 4 vezes Covid e eu não consegui desinflamar totalmente, né? Então, assim, eu tenho aí uma camada de inflamação, eu tenho certeza que eu tenho antibiose, eu tenho SIBO. Então, assim, muitas vezes no contexto de viagens, eu não consigo ter uma alimentação que me ajuda nesse suplemento e tudo, mas sempre eu convivo ali com uma inflamação ou outra. E, então, assim, mas é incrível o resultado para o desempenho cognitivo que o Murt dá. Eu sinto, assim, no meu desempenho no trabalho. É maravilhoso. Então, imagine isso para as crianças, né? Assim, o boom que não é realmente de potencial para se juntar com esse potencial acadêmico, né? Isso é muito legal. Acho que vale muito a Exatamente. pena. Vale muito a pena. E Bom, além disso tudo, você é mãe, né, Tati? Porque olha só, a gente cuida das crianças e não sai cuidando da gente, né? Então, exato. assim, o certo era as mães fazerem as mesmas coisas que os Eu meninos faço fazem. tudo. Porque O pessoal me chama de doida. Ó, eu tomo remédio do João, mas sabe, eu conheci uma mãe que faz a mesma coisa que eu, não sei se a parte está aí, a parte de queimados. Até, assim, ela falou que ela testa os remédios do filho na filha, porque eles são gêmeos. Ela falou, eu até você, mas eu faço a mesma coisa, eu faço comigo. Eu testo tudo mas no não João. pode. Eu testo. Eu sou dessas. Então, assim, eu quero saber se vai, o que sente, se é amargo, se é bom, se é isso, eu tomo e vou testando, entendeu? Tudo que eu faço nele, eu faço em mim antes Você e prova em você. eu provo em mim. E aí eu achei uma mãe incrível que ela faz a mesma coisa que ela faz na filha. Eu, coitadinha da filha dele.
Ai, engraçado, ela fica meu Deus, pensando olha, eu vou naquilo te assim, dizer, as mães estão tudo precisando de coisa, viu? tô precisando de morte. Mas assim, eu fiquei Tá. me sentindo, me conectei muito com ela. Eu falei, menina, não te julgo, não te julgo. A gente tá muito em linha. Ai, meninas, bom, que ótimo. Vamos então agora responder algumas perguntas. Tem perguntas? Deixa eu falar aqui. Acho que algumas já respondeu, né? O Dani É, falando que precisa fazer também a gente, né, Dani? Porque é muito processo. vamos lá. A live vai ficar salva? Vai. Vou salvar a live. Podem ficar tranquilos. Vocês recomendam esses exames de verificação de alimentos? Acho que você já falou, né, Gabi? Você já falou que recomenda sim. O que você prefere? O exame o prick test, por exemplo, é um ótimo exame, né? Eu sempre eu gosto do prick test. O que você acha? Eu prefiro a análise sérica, né? A gente tem dois bons exames, a análise no soro mesmo, no sangue. Em alguns casos tem o ISAC, que é um exame também muito bom, que é o imunocap, mas aí para pegar alergias um pouquinho diferentes, né? Porque aí a gente precisa de um nível de IgE muito baixinho. E nível de IgE muito alto, ele não tem tanta especificidade. Então, hoje eu acho que o ISAC e o soro são muito legais. O prick test é uma ferramenta bacana, mas em alguns casos, se o paciente está, por exemplo, com algum processo inflamatório muito importante, né, pode ser que ele dê muito falso positivo, né? Exatamente por você cutucar ali a pele com um antígenozinho. Então depende muito do paciente, mas em geral o do sangue que coleta, que o plano cobre, super funciona. Gabi, você pode falar sobre a necessidade de retirada, os casos mesmo onde não foi identificada sensibilidade? Sim, né? Eu acho que você falou isso também, né? Que Falei, independente de não, intolerância essas daí eu já olhei. já Algumas respondeu, eu né? consegui responder, é porque às vezes vai subindo eu não consigo pegar, mas algumas eu Sim. vi eu já respondi. Outro aqui. Pregomin Pept é uma boa opção para criança TEA, 4 anos? Então, depende da criança, No né? caso, É, vegetal não deu certo. O que é Pregomin Pept? Pregomin É algum tipo... Pept é uma fórmula láctea, né? É uma fórmula ou de partida ou de segmento, para crianças que têm alergia à proteína do leite. Então, ela é uma forma quebradinha. Ela não chega a ser uma fórmula de aminoácidos, né? Ela é uma fórmula hidrolisada, então ela quebra as proteínas do leite de forma menorzinha para que o corpo consiga lidar melhor com aquela caseína, que é uma proteína grande. Uhum. Tá. Em alguns casos funciona, em outros não. E aí vai realmente depender se sua filha tem alguma intolerância a leite, ou enfim, se o leite para ela não faz bem. Uhum, Aí entendi. não funciona. Essa aqui, o quê? Doutora Gabriele. Olha um pouco desse tratamento maravilhoso que é o Morte. O Marte. Não, mas coitada da Gabriele. Mas, gente, quem tem que falar? As meninas. Eu aprendi no congresso, teve aqui em Brasília com a Joana, a palestra que ela deu maravilhosa, aprendo, já vi um monte de onda, não sei o que da cabeça, mas eu não tenho, já li artigo sobre, mas não tenho capacidade técnica para falar não, Então, não, gente. eu vou falar resumidamente. O que é o MERT, né? O MERT é uma estimulação magnética transcraniana neuroguiada por um eletroencefalograma quantitativo. Não, então o que é isso? É o que a gente faz, a gente trouxe, então eu experimentei no meu filho em 2021, lá nos Estados Unidos. A gente teve uma experiência incrível de todos os tratamentos que eu busquei fora. Esse é o que trouxe mais resultado no curto prazo. E assim, gente, vou falar por quê. Eu sou engenheira, eu sou aquela de causa e efeito, né? Então, eu tenho muita dificuldade. Eu gosto muito de avaliar custo-benefício de tudo que eu faço. Então, assim, para mim é uma relação direta. Então, isso para mim, assim, foi incrível, porque em 10 sessões, na partir da quinta sessão, eu comecei a ver benefícios no João, né? E eu vejo isso também no tratamento, quando ele está fazendo, que para mim cobrem. Eu percebi que gaps que eu convivia há muito tempo, eu resolvi muito rapidamente com o Merge, né? Então, socialização, estado de presença, comunicação, né? Receptiva, expressiva, né? Então, assim, para mim foi incrível. E aí, né, a gente ficou 2 anos aí negociando, namorando, até a gente conseguiu casar e trouxe eles para o Brasil. Então, a gente tem uma clínica aqui no Rio de Janeiro, em que a gente hoje está conseguindo aí, enfim, oferecer o tratamento para crianças com autismo, com TDAH, adultos também, depressão, ansiedade. Aí tem outras condições também, AVC, pós-AVC também é incrível, a gente teve resultados maravilhosos no pós-AVC.
Enfim, dependência química também ajuda. Então, assim, é realmente maravilhoso. E o que ele faz é uma sincronização, né, das ondas cerebrais, ele avalia através do eletroencefalograma áreas de disfunção, e a partir da estimulação diária durante um período de 2 semanas, cada ciclo são 10 sessões em 2 semanas, ele faz um protocolo, a gente aplica um protocolo personalizado, né, em função dessas disfunções que são individuais, para que a gente consiga estimular essa sincronização. Então, o que aconteceu com o Fernando, por exemplo, a resposta está mais rápida do Fernando, porque a frequência da onda dele, né, e o sincronismo da onda nas 3 regiões do cérebro, ele melhorou. Então, automaticamente, essa resposta, esse estado de presença, ele, como consequência, também acaba acontecendo. Basicamente, o MERT é isso, fazendo um resuminho. Vamos lá, você já falou também já de refluxofagite, falou de pães e pandas, relação de pães e pandas e alimentação. Então, gente, aí a gente vai deixar assunto para outra live. Relação de pães e pandas a gente não termina hoje, porque a gente já tem 1 hora. Mas até por o João, né, ser pães e pandas, eu acho que é um bom tema para uma próxima live. Quem A gente pode falar na próxima live. Pães e pandas, dá um wave aí, passa faz coraçãozinho aí e depois a gente fala sobre isso. Para a gente falar. Como saber a quantidade ideal de ômega 3 para criança? Então, tem um cálculo por quilo de peso mesmo. Existem alguns exames acessórios também, caso, enfim, a gente faça o cálculo por quilo de peso e a criança não melhore os parâmetros que a gente está buscando melhorar, né? Existem exames para avaliar a quantidade de ômega 3 no corpo, mas em geral são exames pouco usados pelo preço mesmo, né? Não são exames cobertos pelo plano, mas a gente consegue ver na maioria dos exames clínicos mesmo, ver HDL, ver colesterol, ver como é que tá tudo, e fatores inflamatórios também associado ao cálculozinho por quilo de peso. E agora, né, eu vou fazer uma pergunta, né, assim, para vocês duas que estão agora, vão entrar na área, não sei se a Antonieta vai para a área, se vai ficar como estudante, ou se vai começar a clinicar, mas como vocês duas vão para o lado profissional, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como mãe, né, curiosidade minha. Como é que qual é a principal dificuldade que vocês veem? Aí falando, vamos abrir o jogo mesmo aqui, sem filtro, sem nada, tá só 36 pessoas olhando a gente, finge que não tem ninguém. O que vocês acham que é a principal dificuldade dos pais, né? Na visão de vocês, essa visão, né, mais, vamos dizer assim, cabeça mais aberta e que entende outros aspectos também, qual a maior dificuldade dos pais em ingressar nesse caminho da nutrição adaptada, personalizada para as condições? Assim, o que impede? Qual que é a trava, né, na visão de vocês aí? Porque eu acompanho, né, eu tenho uma visão muito particular, mas eu queria de vocês para a gente, acho que fechar essa conversa aqui, eu acho que é legal, né? A gente vamos dar uma apertada, uma provocada nesses 38 pais, 39 agora que estão aqui. Vamos ser um pouquinho polêmica, porque não tem quase ninguém vendo a gente, final de live. Vai ficar salva. Eu tiro essa. Dá pra tirar? A gente tira essa parte, Gabi. Eu não preciso tirar, não. Pode falar, Maria, você primeiro. Eu primeiro? Eu acho que são 2 pontos, assim. Um ponto são os pais se conscientizarem da relação dos alimentos repercutindo aí no sistema nervoso central. Entenderem essa ligação. O outro ponto é eles estarem dispostos... Peraí, desculpa, eu vou te interromper. Mas isso você acha que é porque uma coisa é eu ser ignorante. Uhum. Ignorante é desconhecer, né? Então, assim, eu ignoro essa relação. Você acha que é uma dificuldade... Então, a partir do momento que ele toma consciência, ele tem a opção de entender, estudar e buscar quem entenda. É uma falta de vontade ou uma falta de capacidade? Como é que vocês veem? A gente não está querendo julgar, mas assim, o que vocês sentem falta aqui na hora da U a mais? O que vocês acham? O que você acha que é isso, Antônio? Eu vou pegar a palavra da Antonieta só para rapidinho. Eu acho que são inúmeros fatores que estão associados com esse processo. Então, assim, trabalhar o processo nutricional, principalmente como a Antonieta trabalhou, né, de se jogar de cabeça, de conseguir fazer, mas também ter um suporte para fazer, né, ter condição de fazer, inclusive condição de vida, condição de cabeça, né, de estrutura, né, de entender aquele momento.
Eu acho que dentro de um processo de diagnóstico de transtorno de desenvolvimento, os pais passam por muitas etapas, né? Muitas etapas, inclusive no processo de aceitação, no processo de organização, né? Muitas vezes estão extremamente exaustos, porque brigam com aquele processo de alimentação desde da hora que o menino estava mamando no peito ele já não queria mamar, e aí a gente chega num processo de exaustão mesmo. Eu falo que muitos pais têm transtorno pós-traumático em relação à alimentação, e realmente tem, porque é uma dificuldade ali alimentar associada à seletividade, associada à rigidez, associada a um monte de coisa. E na hora que vem um profissional e que fala, opa, a gente vai tirar a única coisa que teu menino come, o desespero, eu sei como é que é. É absurdo, entendeu? Então, na hora que eu acho que as pessoas têm um momento para chegar nisso, elas precisam ter, além de um processo de conscientização, como a Maria falou, que é muito importante, eu vou deixar ela terminar, mas precisa de apoio, né? Então, assim, eu tenho várias mães que querem muito fazer, que, nossa senhora, que passam a madrugada inteira cozinhando e que se dedicam o máximo, mas elas não conseguem fazer o 100% que naquele momento seria necessário por uma questão de tempo, por uma questão de falta de rede de apoio, por uma questão financeira, por uma questão familiar que às vezes interfere, né? Que às vezes não dá apoio, mas dá bobeira, né? Eu falo, não dá bobeira, dá apoio, que é bem melhor, né? Vai lá fazer um bolo de banana com aveia do que ficar dando esses biscoitos escondidos. Então, assim, eu acho que existem vários fatores que interferem no processo nutricional, e o momento que a pessoa vai entrar, o apoio que ela tem, o momento de cabeça que ela tá também, porque ser mãe de criança atípica é uma montanha-russa, né? Muitas vezes isso, eu não quero dizer que o filho é um fardo nem nada disso, pelo contrário, né? Eu, além de nutricionista como mãe, minha filha, nossa, era a coisa mais importante da minha vida, mas são processos punks que muitas vezes você passa em relação ao processo alimentar, ao processo, enfim, terapêutico, às suas expectativas de vida em relação àquela criança, e que muitas vezes você tem que se reorganizar para poder chegar lá também, né? Então, eu acho que tudo isso interfere e mais um monte de coisa. Mas passar a palavra para Maria. Vai lá, Maria. Então, gente, assim, eu posso falar que foi o período da minha vida que eu mais me senti vulnerável. Porque a gente tem ainda, né, assim, um grupo de profissionais que fala de um lado e a gente tem outro que fala de outro lado. E para mim, o mais importante foi entender realmente essa conexão dos alimentos com repercussão no sistema nervoso. Então, que realmente aquilo que ele consumia poderia repercutir negativa ou positivamente no funcionamento cerebral. E além desse entendimento, então, para eu entender e mudar a minha conduta, eu precisei abrir mão de qualquer coisa de preguiça e entender que não cabia um comportamento de vítima, cabia um comportamento de ação. Então, eu precisei caminhar nesse sentido. E eu acho que muitos pais ainda são agarrados nesse vitimismo, né? De ter um filho com necessidades diferentes. E, na verdade, a gente Você vai precisa tocar, eu posso tocar história. também, né? Então aqui, eu vou, tomara que ninguém me odeie por isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu vou falar disso. Eu tenho minha visão particular também, porque eu sou mãe ali, eu já passei por isso. Eu acho que, vou te dizer, essa questão do vitimismo, ela está muito exportada por um sistema de crenças que a gente sabe, né, que a gente não quer cutucar. A gente não quer cutucar ele, porque ele acaba sendo uma zona de muito conforto pra gente. Então, ninguém quer dizer não para para aquele domingozinho em família, né? Em que depois do almocinho a vovó vai lá e vai oferecer balinha e chocolate pro filho. Ah, eu não vou dizer nada não para minha sogra. Ah, eu vou arrumar briga com meu marido. Ah, eu vou isso, né? É assim. Então, assim, eu sei que eu sofri isso porque, assim, imagina, meu marido é gaúcho, eu tive que tirar a carne, você sabe disso. Eu tive que tirar a carne do João. Eu tive que tirar o churrasco do João. Vocês não têm noção, isso é uma heresia, assim, num nível. Você tirar um churrasco de um filho de um gaúcho é quase assim, né? Quase que separamos por causa disso. Brincadeira, eu acho que não. Mas assim, mas é muito difícil você trabalhar sistema de crenças, porque imagina, né? Você, a sua vida inteira
cresce comendo um determinado tipo de alimento, né? Aquilo é incutido na tua cabeça. É que nem aquele Yakult que a gente comia, aquela porcaria que a gente comia, vinha aquele carrinho. Vocês lembram daquilo? Ai, gente, eu sempre... Quando eu era No pequena, Ceará eu não ficava tinha esse sonhando de ir no carrinho do carrinho do Yakult. Yakult. No Ceará não tinha, mas meu marido disse que no Rio tinha, ele tomava. Eu ficava viciada naquele todinho. Eu achava que, nossa, todinho. Meu sonho era acordar de manhã para tomar meu todinho. Então, assim, a gente tem vícios alimentares, né? Isso se mimetiza, não sei lá se a palavra certa é mimetizar, mas com as experiências da infância, né? Como se aquela nossa chupeta da infância, uma madeira nossa ali né, de um pouquinho maiorzinho, né? De quando dá, sei lá, 7, 8 anos, 10 anos, ao invés de eu estar lá no colo da minha mãe, ao invés de eu estar lá na mamadeira ou na chupeta, eu estava tomando essas porcarias. Então, assim, a gente vem com aquilo. Mas depois do cachorro quente. Meu marido é viciado em cachorro quente, gente. O que eu fui fazer com um negócio desse? Ele tem uma memória infantil com um mini cachorro quente, mini hot dog, ele come 200 daquele de uma vez. Posso falar para ele que salsicha vai diminuir cada salsicha 15 minutos, ele não tá nem aí. Não, porque isso vai me levar lá para a infância. Então, é muito Mas difícil. eu acho que a gente consegue pegar a tua fala e juntar com a da Maria. Exato. Quando a gente tem um processo de esclarecimento sobre o papel do alimento naquele corpo, é mais fácil a gente conseguir bancar. Tá? E agora nem falando como nutricionista, não, falando como mãe mesmo, porque do livro é celíaca, né? Então é um pouquinho complexo essa questão de traços, de não pode comer, de às vezes a avó faz uma comida ótima e eu falo, olha, infelizmente você botou na a gente entender o que isso faz, né? O que o processo alimentar faz com o corpo, esse processo com o cérebro, dá mais muitas vezes e mais into para os pais, né? Entendeu? Não é só um pedacinho, não é só um todinho, um Yakult, não sei o quê. Isso vai piorar o sono do meu filho, quem vai sofrer de noite depois sou eu, e ele, né, que é o mais importante. Então, assim, eu acho que muitas vezes a gente acaba associando esses processos de alimentação boberística, né, com a infância, com a adolescência, e tem muito isso, principalmente em transtornos de desenvolvimento, né, que é o que eu brinco que é o tadismo, né, tadinho, já é autista, então eu vou dar biscoito. E que não, e que na verdade é muitas vezes uma falta de entender aquele processo, o que aquilo vai fazer no corpo daquela criança, daquele adolescente, daquele adulto, e entender que tadinho é ele sentir dor. Né? E aí sim a gente. Aí sim eu sinto pena dele estar sentindo dor, Não, mas não que eu neguei um biscoito. E aí, voltando nessa essa questão das crenças, né? Como é que a gente cura a crença? Como é que a gente ajuda a criança, né? No sentido, a gente tem que se curar. Então, acho que é exatamente isso, né, Antonieta, que você estava falando. Então, assim, essa questão da zona de conforto, da preguiça, do bloqueio para ação. Então, assim, se o pai não se cura, se a mãe não se cura, no sentido sabe, de fazer essa autocrítica, né, entender o impacto disso, as consequências disso no longo prazo, porque às vezes a consequência, quando você olha no curto, você fala, isso não vai fazer nada, é só mais um, é só mais um, é só mais um. Quando você pensa na inflamação de baixo grau, que nem você falou, que ela é escondida, né? Que é aquela subclínica que está ali, né? A longo prazo, ela estraga o que ela vai fazer no desenvolvimento da criança, né? Então, assim, e mesmo assim, vou te dizer, né? Hoje eu vejo crianças típicas desenvolvendo quadro de TDAH, porque é nítido que a alimentação, quando você olha para a alimentação deles, assim, o que acendeu aquilo, fica tão óbvio para a gente que tem um filho, né, no autismo. Não sei se vocês já passaram, né, com certeza, Gabi e você, Antonieta, percebem isso muito claramente, né? Crianças que tinham um comportamento totalmente típico ali, de uma hora para outra, aquela chaminha ali, chega uma hora que aquela inflamação toma ali uma forma de uma condição, né? Exatamente. Então, assim, e a gente vê o processo. Só que a gente não pode falar nada também, né? Porque senão você também tem essa questão do preconceito, dos rótulos. Você quer ajudar, mas você entende que cada um tem o seu processo, né? E isso é uma coisa realmente que cada um tem a sua história, tem o seu processo. Então, gente, não. Esse assunto é da outra live. A outra live. Mas é uma mudança de mentalidade, Tati. Eu lembro que no É. início
o meu marido virou para mim e falou assim: ai, mas que dó, porque ele vai num aniversário e ele não vai poder comer um brigadeiro. E a minha resposta para ele foi muito firme. Eu falei: dó, por quê? Quantas pessoas em volta dessa mesa de aniversário estão comendo brigadeiro e ou não estão felizes, ou não estão satisfeitos, ou estão com alguma outra questão. Então, não é o brigadeiro que vai definir a felicidade dele, né? Exato. E a preguiça de hoje é o que levará crianças não tratadas amanhã ao consultório de psiquiatras, atrás de medicação. Então, tem uma preguiça que, se a gente vence ela, porque às vezes é cansativo, sim, por mais que a gente conte com a ajuda. Eu mudo até esse termo, porque assim, dizer que algum dia você teve preguiça, Maria, Não é preguiça, é um cansaço, né? É legítimo, é eu um acho que cansaço é uma mesmo. sobrecarga. Eu Uma vou mudar por sobrecarga. sobrecarga, porque a pessoa trabalha, estuda, ainda corre 200 quilômetros e cozinha. Dizer Não que tem tem como preguiça é um levantar pouco conta. muito. Mas é Mas é aquilo, né, isso. gente? Escolha o seu difícil. Escolha. Escolha o seu difícil, porque para você Exatamente. avançar em qualquer coisa na sua vida, você vai ter que enfrentar alguma coisa difícil. Então não tem jeito. Exatamente. Se a Às gente vezes a jogar gente não para. enfrenta com a comida, mas a gente enfrenta num trabalho, a gente suporta um chefe que a gente não aguenta, a gente suporta uma família, muitas vezes, que eu não me conecto, eu suporto. A gente tem tantos difíceis na vida, né? E por que que a gente não suporta mais difíceis, talvez, para a gente ter né, uma esperança no longo prazo, né? Eu acho que tem muito disso, sabe? Eu não sei qual que é a visão de E as vocês, mas eu noites acho de que sono perfeitas que a gente ganhou e a gente não tinha, porque eram noites de sono muito interrompidas. E o sorriso, e o bem-estar, e a alegria de estar junto. Então, a gente é recompensado pelo processo, é verdade, né? Com certeza. meninas. Olha, foi ótimo, adorei, assim, foi incrível. Deve ter muita Ai, pergunta amei ainda, também. depois eu vejo. Passava a noite inteira aqui conversando com vocês. É Eu porque meu também. Instagram, ele fica falando, olha, já passou do seu horário de dormir, já passou do... A gente tem que fazer uma super live. Vamos fazer bem bate-papo aqui com mães, chamar, pensar mais algumas ainda para virem aqui contar a história, porque eu acho que é muito legal isso, gente. Eu acho que isso, eu sinto muita falta disso, sabe? Quando as meninas vêm aqui, assim, as mães, a Antonieta sabe disso, a gente para ali para conversar, né? E assim, e vai, a gente troca e dá uma conexão tão forte que a gente se sente viva. Parece que, olha, eu estou no caminho certo, tem Alguém me outras que estão entende, né? comigo. Alguém me entende, eu Alguém não me preciso entende. desenhar, eu não estou sendo julgado. Inclusive, eu ainda estava falando, né, com o meu time que a gente vai estar fazendo uns videozinhos do BPI mostrando como é que a gente. Porque eu estava também com um amigo da França, só para tentar contar a história, né? A gente estava falando sobre cultura e tudo, né? Nessa coisa de como lidar com o público, né? Com condições psiquiátricas, né? Do neurodesenvolvimento. E aí ele estava falando que na França, a experiência dele, né, é que os profissionais, eles são muito frios. Então, eu sofri isso nos Estados Unidos também, né? Então, lá nos Estados Unidos, quando eu fui fazer merge, por exemplo, ninguém nem olhava para a cara do João, não estava nem aí. E se não estava em condições de entrar, ficava do lado de fora esperando. Era uma coisa super fria. Aqui, o pessoal mais que acolhe, sabe? Vira best friend. E aí, a Mari saiu daqui ontem falando que queria morar na casa da Raquel. O brasileiro é complicado, né? Então, assim, tô contando essas histórias porque, assim, eu acho que isso é muito do brasileiro também nosso. E quando a gente consegue ter esse ambiente que a gente está com outras mães, a gente se conecta, né, em outro nível e dá sentido, né? A gente se sente assim, nossa, é esse o caminho. Tem outras que estão comigo. Acho que a gente tem que fazer mais dessas lives para a gente se reconectar, sabe? É muito bom. Eu, pelo menos, eu adoro. Saio, sabe, Exatamente. renovada. Tá. Agora, as considerações finais, aí, então, já para fechar. Gabi e Antonieta, Pode falar, pode falar, Maria. manda um recado. Eu acho que o recado que eu queria passar aqui é um recado esperançoso, assim. Eu lembro que lá atrás, quando eu recebi o diagnóstico, eu falei para mim mesma, eu tive um pensamento, eu falei, gente, sei lá, 30 anos, quem tinha aquele celular tijolão, vocês lembram? Era considerado rei, né? E hoje, olha o tanto que a gente progrediu. Então, eu pensei isso, eu falei, essa realidade vai acontecer para o autismo também, né? Novos tratamentos, novas tecnologias, novos profissionais com mais conhecimento vão entrar aí, vão nos ajudar nessa caminhada. Então, meu relato final é de esperança, assim, de uma caminhada muito positiva, não só com a nutrição, mas agora com o MURT. Fizemos só o primeiro ciclo ainda, né, Tati? Ainda temos o segundo. E a certeza, assim, de que lá atrás eu tive dúvida da direção, hoje eu tenho convicção que a gente tomou a direção certa. Ai, que legal. Obrigada pelo depoimento. Obrigada. Ai, é muito linda essa questão de direção, né, Maria? Porque são tantas dúvidas.
né? Então, e é tanta gente, eu falo que é um monte de gente brigando contra, né? Tem um monte de gente brigando a favor e um monte de gente brigando contra. Então, assim, às vezes, ah, obviamente, a gente tem algum caminho ali que tem evidência científica e que tem tudo isso, mas que não é o caminho tão comum, né? E às vezes outros profissionais nem vão estudar para saber, né? E já vão desacreditando, descredibilizando o que a gente vê na prática clínica e o que vê na própria vida e na própria casa. Enfim. Uhum. Então, essa organização de, opa, o caminho está certo, eu acho que também é um processo muito bacana, né? Como mãe, como tudo para entender que a criança tem o seu potencial e que daqui a pouco nem é mais criança, né? Daqui a pouco vai brigar com a O gente meu com a história não, de né? ficar. Ficar chamando de criança, daqui a pouco ele briga com a gente, viu? Mas, enfim, minhas considerações finais, eu primeiro agradecer o convite, ainda mais com vocês duas, né, que são muito especiais, né? Os dois filhos também muito especiais para mim. É muito bacana quando a gente tem pacientes que se dedicam tanto, né? Mães que se dedicam tanto para poder realmente mudar a vida e mudar o jogo, né? E não só na nutrição, em todas as áreas, né? Não é a última bolacha do pacote, mas trabalhar todas as áreas mesmo e se dedicar, porque eu sei que não é fácil. E como recado final é entender que os processos inflamatórios, né, sim têm um impacto muito importante, tanto em processos alérgicos quanto em sintomatologia de várias condições neuropsiquiátricas e de transtorno de desenvolvimento, e que vale a pena ir atrás de uma dieta saudável, de uma dieta bacana, de uma dieta organizada, individualizada, porque a Dani está falando aqui, os resultados vêm, né? Então, no final das contas, é isso, entender que dieta nenhuma ou processo alimentar nenhum, a intenção é curar aquele transtorno psiquiátrico ou desenvolvimento. Esse nunca vai ser o caminho, mas que vai dar qualidade de vida e que vai dar bons resultados e que vai melhorar muitas coisas que estão ali em comorbidade associada. Ai, obrigada, meninas. Ó, e o meu recado para todo mundo é, gente, só comecem. Comecem com profissionais muito qualificados, de confiança. Eu recomendo essas duas aqui, de olho fechado, entendeu? A outra nem começou a clinicar, a Antonieta, mas eu já recomendo, porque vai ser uma excelente profissional quando ela Maravilhosa. começar. Ela não começou, não está Obrigada. clinicando. Então, quando a Antonieta não começou, procurem a Gabi, Gabi porque sensacional. bota minha mão no fogo, bota buscar o Daniel lá, que é o assistente dela, também já é da minha família também. Então, ali a gente já tá todo mundo junto. Podem, assim, eu recomendo de olho fechado, não pensem duas vezes. É difícil, mas é o que a gente falou. Escolham o seu difícil e só comecem. Porque, assim, realmente isso muda o jogo. Se vocês não começarem com esse difícil, as coisas vão ficar muito mais complicadas lá na frente, né? Então, eu sempre, quando quero provocar, porque eu sou dessas também, eu falo assim: você prefere ver seu filho internado? Seu filho amarrado? Eu falo, eu Oh, falo. meu Não, Deus eu do falo com os céu. meus amigos, eu falei assim, o que você prefere? Você quer agora tirar o docinho dele, né? Você passar o aperto agora, ou ele amanhã um gigante lá com 1,80 m, você tentar negociar com ele numa condição de severidade, principalmente no esporte nível 3, você sabe o quanto que é difícil. Então, assim, alimentação, para quem é esporte nível 3, gente, é mandatório, né? Então, assim, eu falo sempre, escolhe seu difícil. Esse difícil lá na clínica, internando o filho lá na frente, é muito dolorido, difícil. Então, assim, começa hoje, porque você não vai se arrepender. Eu sou meio, sabe, radical assim, para ver. Aí já, né, você sabe, eu já mandei uns para você assim. Aí vai pegando no tranco. Aí vai dar certo. Vai dar Gente, certo. ó, beijinho. A gente Beijo. Tchau, provavelmente se tchau. vê Obrigada, em meninas. julho. Obrigada, Eu vou pessoal. convencer a Maria Antonieta para ir no congresso também, para a gente poder se ver. Tem congresso. Tati também? Que Te bom. mando todas as organizações, tá? Beijinho, gente. Beijo, Boa tchau. noite. Obrigada, gente. Tchau. Uma ótima noite para todos. Obrigada, pessoal, pela audiência. Um super beijo. Até a próxima.